Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a ministra Marina Silva, a ministra Sônia Guajajara, ministro Paulo Teixeira, a embaixadora Maria Laura, secretária do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, o embaixador André Corrêa do Lago, que está aqui conosco, secretária Ana Toni, e dizer que acabamos de entregar ao Simon Stiell, que é o secretário da Convenção Quadro do Clima, a NDC brasileira. Então, embora o prazo seja até fevereiro do ano que vem, mas o Brasil já anunciou na sexta-feira, lá mesmo no país, o presidente Lula anunciou a nova NDC para 2035 e nós entregamos formalmente o documento para o Simon Stiell. Destacar a meta ambiciosa do Brasil, país que cresce mais de 3% ao ano a sua economia, esse ano a expectativa é de superar 3%, e estabelecendo um objetivo de redução de 67% comparativamente a 2005, ou seja, nós saímos de praticamente quase 2 bilhões de toneladas CO2 equivalente para 850 milhões de toneladas CO2 equivalente. E estabelecemos uma banda, que como estamos falando de 2035, então uma margem aí dentro desse espaço. Mas o objetivo é chegarmos aí a 67% de redução. E, de outro lado, também destacar, o Brasil saiu de uma posição negacionista, o governo brasileiro, frente à questão da mudança climática, para liderança e protagonismo no combate às mudanças climáticas. O presidente Lula tem total compromisso em o Brasil ser o exemplo e grande protagonista. Teremos a honra de, o ano que vem, e responsabilidade de sediar a COP30, e será na floresta amazônica, na região amazônica, chamada COP da floresta. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. E destacar que nós tivemos, antes, uma omissão frente ao desmatamento e, no governo do presidente Lula, um trabalho permanente para diminuir o desmatamento. E o trabalho deu resultado. Foi reduzido em 45,7% o desmatamento. E o objetivo é desmatamento zero e até recompor, com os recursos do Fundo da Amazônia e Fundo do Clima, recompor a floresta que foi derrubada. E hoje lançamos o BIP, uma plataforma de investimentos na área da transição ecológica, que vai unir bons projetos, investidores e instituições financeiras. E também dizer que, neste momento, hoje, deve votar o Senado Federal a lei, o projeto de lei que estabelece mercado regulado de carbono, que é outra conquista importante dentro dos objetivos que o Brasil tem de descarbonização. Também destacar a lei do combustível do futuro, que é uma lei avançadíssima, porque não é só do motor à roda, mas é do poço à roda, ou seja, como é formado o combustível. E o próximo passo, do berço ao túmulo, ou seja, como é que os veículos são fabricados e o seu descarte.
Então, o Brasil está sendo o líder, está na vanguarda da descarbonização, com responsabilidade frente à gravidade e à urgência da questão climática no planeta. Então, é com satisfação que entregamos ao Simon Steel. Fomos o segundo, porque tinha sido entregue, acho que a Emirados Árabes, mas vamos agora, a tarefa só vai ser fortalecida para cumprirmos de maneira rigorosa os compromissos com a questão do clima. Mas passar aqui a nossa ministra Marina Silva. Muito, muito obrigado. Obrigada, vice-presidente. Obrigada pela presença de todos, principalmente aqueles que estão fazendo o seu trabalho de comunicar às sociedades, aos parceiros da imprensa, cumprimentando o vice-presidente, a secretária de Mudança do Clima, Ana Toni, o embaixador André Corrêa do Lago e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores, que aqui representam o trabalho de mais de 20 ministérios do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que fez todo um trabalho para que chegássemos a esse momento. Nós temos à frente da coordenação desse trabalho a Casa Civil e na coordenação executiva o Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria Nacional de Mudança do Clima. Foi um esforço conjunto que envolveu centenas de reuniões com diferentes setores da sociedade brasileira, mas também com os setores da economia, naquilo que podia ser ali elaborado conjuntamente. Como o vice-presidente já falou, e cumprimentando, agradecendo pela sua presença aqui entre nós, a ministra Sonia Guajajara, a secretária Maria Laura, e o nosso ministro Paulo Teixeira, nós fizemos um esforço que eu poderia resumir na seguinte palavra: mais do que um número, um percentual, mais do que uma meta, nós temos aqui, lastreando o que está sendo anunciado e foi entregue ao secretário executivo da Convenção de Mudança do Clima, um novo paradigma para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, que é o que, em última instância, faz sustentar de forma duradoura a redução de CO2. A meta de redução de 67% é uma meta altamente ambiciosa e o fato de ser apresentada em uma banda não significa que o foco não seja a redução de 67%. O foco é termos um número absoluto que sai de mais de 2 milhões de toneladas de CO2 para bilhões de toneladas de CO2 para 850 milhões. E lastreando essa decisão, nós temos o Plano Clima, temos o Plano de Transformação Ecológica, que é um novo paradigma para o modelo de desenvolvimento do Brasil, com 6 eixos estratégicos, tanto que vai desde o adensamento tecnológico, a questão da bioeconomia, economia circular, infraestrutura resiliente, transição energética, bem como financiamento verde. Na parte de financiamento verde, nós temos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, o Ecoinvest, que já captou mais de 37 bilhões para investimentos que levam à mudança do modelo de desenvolvimento em várias frentes. Ainda temos o seguinte: o Brasil, ele tem uma abordagem que significa a meta de redução para todos os setores: energia, transporte, agricultura, desmatamento, indústria, todos os setores. O Brasil tem uma abordagem em relação à sua meta de redução de CO2 que envolve todos os gases de efeito estufa. E nós
trabalhamos muito fortemente, com muita convicção, de que estamos dando uma contribuição para liderar pelo exemplo e, com isso, ajudar a encorajar que outros países tenham metas igualmente ambiciosas. Nós somos um país em desenvolvimento, somos pioneiros em ter metas para todos os setores, temos uma abordagem para todos os gases e uma trajetória que mostra, como nós podemos ver lá no quadro, que em tempos anteriores nós fomos capazes de fazer uma queda significativa das nossas emissões quando a gente pega ali o período de 2005, que é o nosso marco referencial. Não vamos nos esquecer que o Brasil conseguiu uma redução de emissão de CO2 que evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada por um país desde o protocolo de Kyoto. É lastreado nessa experiência que começa a ser reeditada agora com a redução do desmatamento, que já evitou lançar 400 milhões de toneladas de CO2, mas que nós faremos uma combinação para alcançar esse resultado até 2035. A combinação envolve, sim, aquela que é a nossa maior fonte de redução, que é o desmatamento, mas também em diferentes setores. E, em relação ao desmatamento, o compromisso do governo brasileiro é de desmatamento zero. E esse processo será combinado em duas frentes. O combate que fazemos é a tolerância zero com o desmatamento ilegal e a disputa para que o modelo de desenvolvimento brasileiro não incorpore a questão da destruição de suas florestas. Esse é um esforço que o Brasil está fazendo, que o presidente Lula vem trabalhando e que, com isso, nós queremos chegar a desmatamento zero em 2030 e zerar as nossas emissões em 2050. Ok. Vamos começar, então, com a Giovana Girardi, da Agência Pública. Perdão. Boa tarde, obrigada pela presença, ministra, ministros. Queria entender o seguinte, se a ideia é ser altamente ambicioso, como vocês têm falado, mas a gente está falando de uma banda de possibilidades, como vai se garantir que o governo não vai alegar, ao atingir os 59%, que já se cumpriu a meta? Como vocês garantem que essa ambição realmente vai ser a máxima de 67%? E aí eu só queria um esclarecimento, se for possível, falar sobre o desmatamento zero. O que a gente está querendo dizer com zero? Se é só o ilegal, se é o legal? O que vocês estão querendo dizer? Obrigada. Bem, em relação a termos uma banda, o nosso objetivo e o nosso foco é o número absoluto de 850 milhões de toneladas de CO2 e uma redução de 67%. A ideia de uma banda é tão somente para ter ali um processo que assimile possíveis variações. Como nós temos a inflação, que você tem ali um processo em bandas, mas o que você quer é o controle da inflação. No nosso caso, o que nós queremos é uma redução significativa de CO2. O objetivo não é usar a banda para se acomodar naquilo que é menos. A banda é tão somente para dar suporte para alcançarmos mais, não é? E o mais não tem teto. Nós queremos cada vez mais ambição, mas é um processo que inclui responsabilidade em relação à questão de mudanças tecnológicas que devem e precisam ser assimiladas, suporte em termos de incentivos econômicos. E que bom que o Brasil já está criando esses instrumentos econômicos, que vai desde o mercado regulado de carbono, vai desde o Fundo Clima, o TFFF, que é um mecanismo novo para pagamento por hectare de floresta preservada,
para que não se tenha que fazer conversão de floresta, o processo de recuperação de áreas degradadas, de milhões e milhões, mais de 17 milhões de áreas degradadas, que podem ser recuperadas e disponibilizadas para os processos de produção agrícola, para não precisar mais fazer conversão de floresta. É a disputa pelo novo modelo de desenvolvimento que mantenha a floresta em pé. As duas coisas estão colocadas em uma variedade de possibilidades de como alcançar essa meta. Como eu disse, é meta para todos os setores, para a agricultura, para a questão do desmatamento, mas também a indústria, para o comércio, para o transporte, para todos os setores. Teve uma outra questão, Giovana, que você falou, que agora eu... Então, já falei, é isso. Nosso objetivo é o desmatamento zero, como fez o anúncio o presidente Lula desde a COP do Egito, quando ainda não tinha assumido. Mas também foi um compromisso de campanha que ele fez questão de reiterar no momento em que fez o discurso da sua vitória e que reeditou o Fundo Amazônia, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, já com esses resultados, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado, já com uma queda de 25%. Estamos trabalhando nos planos para todos os biomas brasileiros e também trabalhando modelos sustentáveis para a agricultura, o Plano Agricultura de Baixo Carbono, tanto para a média agricultura, para os médio produtores, quanto agricultores familiares e o agronegócio. O plano de agricultura de baixo carbono, ele é lastreado também no investimento de mais de 400 bilhões do Plano Safra, que conta inclusive com um redutor de juros para aqueles produtores que têm boas práticas. Além disso, recursos do Fundo Amazônia para o programa União com os Municípios, que envolve os 70 municípios que mais desmatam, com mais de 770 milhões para que os agricultores possam fazer regularização fundiária, regularização ambiental e ação de desenvolvimento sustentável. Daniela Chiaretti, do Valor Econômico. Obrigada. Obrigada, ministra. Obrigada, vice-presidente. Eu gostaria de saber como está contemplada a produção de petróleo na NDC, já que o Brasil tem a intenção de ampliar as frentes de petróleo, né? Há um deadline, um roadmap dizendo quando o Brasil faria essa transitioning away? Olha, destacar, como é que seu nome é? Daniela. Destacar aí a lei do combustível do futuro. Nós temos 85% da frota brasileira flex. Então, 85% dela é flex. Grande parte da frota é abastecida com etanol, energia renovável, verde. Você, para plantar cana, fixa carbono no solo. O Brasil agora caminha para etanol de segunda geração, com menor pegada ainda de carbono. Então, vai fazer etanol da palha, da folha, do bagaço, com menor pegada de carbono, chamado etanol de segunda geração. Poucos países do mundo têm na gasolina 27% de etanol. Então, nós temos o etanol puro e, quando põe gasolina, 27% é etanol. Na lei do combustível do futuro, isso vai até 35%. Então, nós vamos aumentar a proporção de etanol. O biodiesel, o governo anterior tinha reduzido de 13% para 10% o bio no diesel. O presidente Lula, ano passado, aumentou de 10% para 12%. Este ano, 14%. O ano que vem irá para 15% de bio no diesel, diminuindo a participação do diesel, aumentando a participação de óleos vegetais. O Brasil pode ser o grande protagonista aí do SAF, na substituição do querosene de aviação. Nós temos outras rotas tecnológicas, hidrogênio de baixo carbono, chamado hidrogênio verde, que nós temos energia eólica
e solar, e é a mais barata no Brasil e abundante. Então, nós podemos fazer a eletrólise da água ou do etanol e produção de hidrogênio verde ou de baixo carbono, SAF, biogás, enfim, tem um conjunto de rotas tecnológicas. Lançamos o Mover, Mobilidade Verde, são 3,5 bilhões por ano de crédito tributário para eficiência energética, para ter veículos com melhor eficiência energética. O presidente Lula lançou um programa de renovação de frota para trocar. O ano passado foi um sucesso, veículos pesados, caminhões e ônibus, com uma redução de crédito tributário que chegou a quase R$100 mil, mas o compromisso de tirar de circulação veículos com mais de 20 anos de uso, que são muito poluentes, e o Brasil passou para Euro 6, que é o melhor que tem em termos de emissão, motores todos Euro 6, estímulo para a renovação de frota, enfim, um conjunto de medidas, todas elas na linha da descarbonização. O próximo é o Jordi Zamora, da AFP. Obrigado. If I may, in English, to ask a couple of questions. Aqui atrás. Thank you. A question for Vice President. Yesterday, during the start of the COP29, the Azerbaijan president said... Jordi, wait a minute, because the minister... Para mim não está. O seu está funcionando? Número 3. Pois é, não está. De novo, vamos ver. Yeah. He said, the Azerbaijan president said that for him, oil and gas is a gift of God. And I was wondering, what is your reaction? Do you consider oil and gas as a gift of God? And a question to Minister Silva. As you know, there's already a discussion, a draft about the new quantitative aid or package. Agora tem essa discussão sobre o MCQG, o financiamento. Perdão, é muito fio. Imagina. Desculpa eu. So my question is about the number that is being discussed. What would be a good number of a new goal of financial aid for Brazil? Would be $1 trillion a good number to start the discussion? Uma coisa importante é termos claro que os esforços que estão sendo feitos com os recursos de que dispomos, tanto financeiros quanto tecnológicos, têm se mostrado comprovadamente insuficientes. Tanto é que, em 2023, nós chegamos a 1,5 de temperatura da Terra, em comparação com o período pré-industrial, que estava previsto para acontecer, quem sabe, em 2028. Aconteceu em 2023. Os esforços precisam ser aumentados e, para que eles sejam aumentados, é preciso que os recursos financeiros sejam igualmente aumentados. E se existe uma convergência, é de que esses recursos precisam ser na ordem de trilhões, que devem ser mobilizados tanto de recursos públicos de doação quanto da iniciativa privada. Essa combinação, ela já acontece, mas não na quantidade e na velocidade que é necessária. Então, o Brasil
se soma aos países em desenvolvimento que cobram que os países desenvolvidos façam o aporte necessário, tanto no que concerne a recursos financeiros, quanto no que concerne a cooperação em termos de base tecnológica. Esse debate ele está posto aqui na COP, ele é crucial, é o principal indicador de sucesso dessa COP, e o que nós esperamos é que a gente possa sair daqui dando consequência àquilo que nós decidimos na COP 28, de que os investimentos precisam de recursos e de que precisam ser feitos na velocidade do que a mudança climática já está causando para as populações humanas. O que aconteceu na Espanha, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, com secas, chuvas e incêndios, é uma demonstração de que é preciso ter duas agendas: ambição nas metas e ambição em relação aos recursos financeiros. Quanto à questão de um presente de Deus, eu diria que Deus nos dá presentes, mas Ele sempre pede que sejamos bastante acomedidos em relação aos presentes que Ele nos dá. Por exemplo, se comermos açúcar demais, com certeza ficaremos diabéticos. Timothy, do The National. Hello, I'm also asking in English. Tim Stickings from The National. Mr. Vice President, there's some discussion and proposals from the United States, for example, about emerging economies becoming contributors to international climate finance. If Brazil is able to be this ambitious in its climate targets, can it also be a contributor to climate finance? Thank you. Uma palavrinha antes. Dê uma palavrinha antes, depois ele fala. Thank you for your question. Eu vou responder em português? Melhor. Vou responder em português. A discussão dos recursos financeiros que está acontecendo aqui em Baku é dentro das regras da Convenção e dentro das regras do Acordo de Paris. E, nesse contexto, a discussão se refere aos recursos que irão de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Tendo em vista a experiência bastante frustrante da fase anterior, em que deveriam ter sido fornecidos 100 bilhões de dólares por ano de 2020 até 2025, e que não aconteceu, há uma discussão de que talvez em 2023 tenha acontecido, mas são dados que são muito disputados. Tendo em vista que os países envolvidos não cumpriram com essa primeira tentativa que foi feita nos 5 anos anteriores, é muito difícil achar que seja razoável que os países envolvidos creiam que a solução é incorporar novos países que, nas regras da Convenção e nas regras do Acordo de Paris, não têm obrigação de fornecer esses recursos. Eles podem oferecer a título voluntário e eventual, enquanto os países envolvidos devem oferecer esses recursos a título obrigatório e na frequência que é determinada. Portanto, o que está acontecendo é que está sendo respondida uma pergunta de uma maneira que não é uma resposta. Então, o que se aguarda é que os países envolvidos estabeleçam quais são os recursos que eles vão assegurar para os países em desenvolvimento. E isso num contexto em que os países desenvolvidos insistem que há uma imensa urgência climática, com a qual nós concordamos plenamente. No entanto, no momento de falar de recursos, a urgência climática não se aplica, ou seja, não há urgência de conseguir recursos
para que se consiga urgentemente que os países em desenvolvimento possam contornar os seus desafios de mudança do clima. Então, nós achamos que a discussão foi desviada pelos países desenvolvidos, em vez de eles responderem conforme deveriam responder pelas regras da negociação que está acontecendo em Baku. Acabou? Tá. Gente, muito obrigada. Vou agradecer. É que a gente tem... Gente, a gente realmente tem que... a ONU já está nos solicitando a sala. Não tem. Acho que sim. Uma pergunta, então? Só mais uma, gente, por favor. NDC. Só uma só agora. Vamos lá. Na página 39 tem um parágrafo sobre crítico claramente que o Brasil aposta muito nos recursos do mercado de carbono de Paris para alcançar a meta máxima, né? 67% de redução. É isso mesmo? Naquele artigo, eu acho que o que está sendo colocado ali é que o Brasil quer deixar isso como uma opção, para ver se o Brasil, no momento adequado, se o mercado de carbono global for atrativo o suficiente, o Brasil tenha essa opção. A gente não fecha aquela porta, é isso que diz naquele artigo. Obrigado. Ok, gente, obrigada. Só respondendo sobre a presidência da COP30. O Brasil já está trabalhando, desde o começo do ano, em Belém, no Pará, na região amazônica, receber os países todos que constituem a COP. Acho que será uma COP histórica. Então, já está trabalhando. O nome, a designação do nome, aguarde um pouquinho mais que você. Tem dois ansiosos na vida, jornalistas e políticos. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem que devolver a sala agora.